Ele nunca foi do tipo que se deixa abalar. Era acostumado a reuniões milionárias, acordos em idiomas diferentes e decisões que podiam derrubar ou erguer impérios. Mas naquela noite, bastou um único olhar para que todo o seu mundo parasse. Entre o tilintar dos talheres e as taças finas, ele viu algo, ou melhor, alguém, que o fez esquecer como se respira. Ela segurava uma bandeja, mas carregava muito mais do que pratos. Carregava o passado dele inteiro nos olhos. Você já reencontrou alguém que marcou sua vida a ponto de te desconstruir com um simples olhar? Já pensou que o amor da sua juventude poderia voltar, justo no momento em que você achava que tinha tudo sob controle? A verdade é que nem todo sentimento morre com o tempo, e algumas histórias, mesmo adormecidas, continuam vivas, só esperando a hora certa para acordar. Se histórias assim tocam você, curta o vídeo e inscreva-se. Isso nos ajuda a seguir contando amores que nunca terminam de verdade. O jantar de negócios parecia mais uma formalidade para Leonardo Villanova, um dos nomes mais influentes do setor de tecnologia no país. Dono de uma mente estratégica e um coração que há muito se blindara, ele não esperava emoções naquela noite. Mas quando a garçonete se aproximou da mesa, algo nele se partiu. Ele congelou, literalmente. A conversa ao redor ficou embaçada e os sons se apagaram. Clara, ele sussurrou, quase sem acreditar. Ela fingiu não ouvir. Desviou o olhar. Mas o nome caiu pesado no ar. Como uma pedra lançada num lago, reverberou memórias de anos esquecidos. Memórias que até então ele acreditava estarem enterradas. Clara era sua primeira namorada. A menina dos domingos no riacho, das cartas trocadas em papel perfumado, dos beijos tímidos sob as jabuticabeiras da vila onde cresceram. Ele foi embora. A vida o levou. O mundo o engoliu com promessas de futuro brilhante. E ele nunca mais voltou. Mas agora ela estava ali, diante dele. Mais madura, mais calada, mais distante, e ele completamente desarmado. Leonardo tinha dinheiro, poder e fama, mas pela primeira vez em anos sentiu que não tinha absolutamente nada. Nada, além da necessidade desesperada de ouvir aquela mulher dizer seu nome de novo. Clara se afastou antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Seguiu com a postura reta, sem deixar transparecer o terremoto que lhe sacudiu por dentro. Leonardo ficou ali, imóvel na cadeira, tentando decifrar se o que acabara de acontecer era real, ou apenas uma miragem cruel criada por suas próprias lembranças. Mas os olhos dela, os olhos não mentiam. O jantar seguiu. Contratos foram assinados, taças tilintaram, brindes foram feitos em várias línguas, mas Leonardo não ouviu nada. Seu corpo estava presente, mas a mente vagava por uma estrada antiga, poeirenta, onde duas bicicletas corriam lado a lado até o fim de tarde. A menina ao seu lado gritava seu nome e ria alto. Clara. A doce, barulhenta, impossível Clara. Ao sair do restaurante, enquanto seus sócios se dirigiam ao carro, ele desviou o caminho. Deu a volta pelos fundos, esperou um tempo e viu quando ela deixou o avental na cadeira e pegou o celular no armário de funcionários. Estava de saída. Ele não hesitou. Clara, espera. Ela se virou devagar, sem surpresa, como se já soubesse que ele viria, como se estivesse se preparando para aquele momento há muitos anos. Você não me deve nada, Leonardo. Aquilo ficou no passado. Não ficou, não. Você estava ali. Agora. Você me viu. E eu te reconheci como se tivesse te visto ontem. Ela cruzou os braços. Estava com uma blusa simples e um jeans que já conhecia o tempo. Nos pés, tênis desgastados. No rosto, o tipo de cansaço que não vem de um único dia. Ela parecia uma mulher que carregava o mundo nos ombros e, mesmo assim, ainda conseguia manter a cabeça erguida. O que você quer? Saber por que você fingiu que não me conhecia. Ela respirou fundo. Porque você não é mais o menino que eu amei.
E eu também não sou mais a menina que você deixou para trás. A resposta veio com um corte seco, mas não com raiva. Era tristeza antiga, acumulada como poeira em estante esquecida. Você desapareceu, Leonardo. Prometeu voltar. Mandou cartas nos primeiros meses e depois... silêncio. Eu esperei. Esperei mais do que devia. Mais do que era saudável. E quando entendi que você nunca voltaria, foi como se algo em mim tivesse morrido. Ele piscou devagar, tentando encontrar ar onde só havia culpa. Eu escrevi. Clara, eu juro que escrevi. Até que minha mãe disse que talvez fosse melhor cortar, que fosse injusto manter você presa enquanto minha vida era sugada por estudos, viagens, prazos, conferências. Eu era só um garoto assustado tentando não decepcionar ninguém. E acabou decepcionando a única pessoa que não te exigia nada além de presença. Silêncio, daqueles que incomodam até o vento. Clara desviou o olhar. Não queria que ele visse o que estava ali por trás da firmeza. Tantos anos passaram, mas os olhos ainda sabiam chorar. Eu sinto muito, disse ele, quase em tom de lamento, como se pedisse desculpas por tudo o que não soube lidar quando era jovem demais para entender o valor de um coração entregue. Sinto muito não apaga buracos, não devolve tempo, mas me devolveu você, mesmo que por acaso, mesmo que só por essa noite. Ela hesitou. As palavras dele não tinham a arrogância de quem está acostumado a vencer. Eram cruas, nuas, como se finalmente tivesse aprendido a falar com o peito e não com a cabeça. Eu me mudei para cá há pouco. A cidade é cara, o aluguel me consome. Trabalho em 2 turnos. Às vezes me esqueço de quem sou. Você ainda é a Clara que dançava sozinha na varanda, ouvindo música alta e se achando invisível. A mesma que pintava com aquarela porque não conseguia suportar o branco das paredes do quarto. Ela deu um meio sorriso, surpreso. Aquilo ele lembrava. Tantos detalhes pequenos que só alguém que realmente amou guardaria. Por que agora, Leonardo? Depois de tanto tempo? Porque você apareceu e a vida raramente dá 2 chances. A maioria das pessoas não encontra de novo o que perdeu. Eu encontrei e não sei o que fazer com isso. Clara olhou para ele como se estivesse diante de uma bifurcação. Sabia que se deixasse o passado invadir, poderia desmoronar. Mas também sabia que havia um nó em sua garganta que nunca tinha se desfeito. Um nó com nome, cheiro e voz. Eu não tenho mais espaço para promessas, Leonardo. Só para verdades. Ele assentiu. Eu também. Só verdades. A primeira delas. Eu nunca te esqueci. Ela se afastou sem dizer mais nada. Entrou no ônibus que chegou logo em seguida. Não olhou para trás. Mas Leonardo ficou ali parado, com a certeza de que o gosto do passado ainda estava vivo em algum lugar entre eles. E talvez fosse possível saboreá-lo de novo. Leonardo voltou ao restaurante na noite seguinte. E na seguinte. Nenhum contrato novo, nenhum jantar marcado. Apenas o pretexto de uma sobremesa tardia, um café mal servido ou um copo de água com gás. Clara o via de longe e fingia que não era nada. Mas cada vez que seus olhos se cruzavam, havia algo ali. Algo que nem os anos, nem o silêncio, nem a dor foram capazes de apagar. Ela continuava com os movimentos treinados, a postura profissional, mas por dentro era como se cada passo ecoasse sobre terreno instável. Nunca imaginou reencontrá-lo. E agora que ele estava ali, tão perto, tudo o que tinha demorado anos para reorganizar parecia prestes a se despedaçar de novo. Na terceira noite, ele a esperou do lado de fora. Já não havia como fingir que era coincidência. Podemos conversar? Ela olhou o relógio. Estava atrasada para pegar o último ônibus, mas algo nela a fez parar. Não tenho muito tempo. Eu só quero caminhar com você. Uns minutos. Como antes. Ela hesitou, mas cedeu. Caminharam lado a lado pelas ruas molhadas, em silêncio no início. A cidade tinha aquele cheiro de fim de noite, quando os carros desaparecem e o mundo parece menor.
Por que você voltou para cá? Ele perguntou, sem rodeios. Minha mãe morreu no fim do ano passado. Câncer. Fiquei ao lado dela até o último suspiro. Vendi tudo que tinha, paguei dívidas, recomecei aqui. Uma cidade grande, onde ninguém me conhecia. Achei que seria mais fácil recomeçar de onde ninguém esperava nada de mim. E foi? Ela riu de leve, um riso sem alegria. Não existe lugar onde a gente se esconde do que sente. Leonardo parou por um instante, olhando para o céu nublado. Sabe o que eu lembro de você? Ela virou o rosto devagar. Você tinha mania de dar nome para as estrelas. Cada uma era um desejo, lembra? Ela não respondeu, mas seus olhos brilharam por um instante. E você dizia que um dia ia morar em um lugar onde desse para ver todas elas. Eu nunca saí nem da mesma rua, disse ela com um sorriso irônico. E eu saí demais, tanto que perdi o caminho de volta. Caminharam mais alguns quarteirões até ela parar em frente a um pequeno edifício simples, com a pintura desgastada e uma porta que rangia. Aqui é onde eu moro, agora preciso subir. Eu posso te ver de novo? Ela o olhou com um misto de ternura e resistência. Queria dizer não, mas dizer não a ele nunca tinha sido simples. O que você quer de mim, Leonardo? Ele pensou por um instante. Quero saber quem você se tornou e quero descobrir se ainda tem espaço para mim nessa versão da sua vida. Ela suspirou. Amanhã é meu único dia de folga. Vou levar meu filho ao parque. Depois disso, não sei. Você tem um filho? Ela assentiu firme. 10 anos. Se chama Lucas. Leonardo sentiu o mundo girar devagar. 10 anos. Um número que dançava com o passado em sua cabeça. Mas não perguntou. Ainda não. Ele é um bom menino? O melhor que eu poderia ter. Inteligente, gentil, ama construir coisas com sucata, fazer perguntas sobre tudo. Como se o mundo ainda fosse um lugar possível. Leonardo sorriu. Posso conhecer ele? Ela fez que não com a cabeça. Ainda não. Ele não precisa de confusão. Já passou por incertezas demais para alguém tão pequeno. Ele assentiu, respeitoso. Não insistiu. Tá bem, mas se você mudar de ideia, eu aviso, disse Clara, já com a mão na maçaneta. Posso te ligar? Ainda tenho o mesmo número do papel que você nunca respondeu. E com isso, entrou no prédio. Leonardo ficou ali, parado por um tempo, olhando para a porta fechada. O silêncio da rua era cortado apenas por um táxi que passou devagar, como se também estivesse perdido. No dia seguinte, ele não foi ao restaurante, nem no outro. Queria dar espaço, mas a mente dele não se calava. 10 anos. A matemática era exata demais para ser ignorada. Clara, por outro lado, passou a observar o telefone mais do que gostaria. Esperava que ele não ligasse e, ao mesmo tempo, queria ouvir sua voz de novo. Na tarde de domingo, enquanto observava Lucas correr entre as árvores do parque, Clara sentiu algo se mover por dentro. Era como se o tempo voltasse, como se ali, naquela grama, no sorriso do filho, existisse algo familiar demais para ser só coincidência. Ela olhou para o menino, depois para o céu e se perguntou se as estrelas ainda tinham nomes, ou se o passado, por mais enterrado que estivesse, ainda poderia florescer. Leonardo não apareceu, nem ligou, mas era como se estivesse em todos os lugares, na forma como Clara se pegava, olhando para o lado, esperando uma presença, nos pensamentos que a interrompiam no meio de frases banais. E, principalmente, na inquietação que começava a tomar conta do peito dela cada vez que Lucas sorria. Naquela segunda-feira nublada, ela organizava uma prateleira no estoque do restaurante quando ouviu o som conhecido da porta girando. Um grupo de executivos entrou, nada fora do comum. Até ela ver que, discretamente, Leonardo se sentou à mesma mesa do canto, sem pasta, sem terno, sem comitiva. Apenas ele, como alguém que não tinha mais para onde ir. Ela se aproximou com a comanda, tentando manter o tom. Vai querer o de sempre? Não, hoje quero só um café. Ela anotou e se virou para sair,
mas ele a deteve com um gesto calmo. Posso te fazer um convite? Clara manteve o olhar fixo no papel. O coração acelerou de um jeito familiar, incômodo. Depende do convite. Um lugar que talvez você goste. Prometo que não é armadilha. Mais tarde, já fora do expediente, ela aceitou. Por curiosidade, talvez. Ou porque estava cansada de lutar contra perguntas sem resposta. Ele a levou ao planetário da cidade. Tinha reservado 2 assentos na última fileira. O teto se iluminava em constelações artificiais, enquanto uma voz narrava os caminhos das estrelas. Lembra quando você dizia que elas podiam ver tudo? Ele sussurrou baixinho. Ela apenas assentiu. Aquela sala escura era uma cápsula. Lá dentro, o tempo se dobrava. Sabe o que eu pensei quando você me contou sobre o Lucas? Ele continuou. Pensei que ele podia ser meu filho. Ela virou o rosto devagar. Não havia choque, apenas o desconforto de alguém que esperava por aquela pergunta há dias. E se for, eu não saberia o que fazer, mas gostaria de tentar descobrir. Não é tão simples, Leonardo. Ele tem uma rotina, uma escola, uma vida. E nunca perguntou pelo pai porque eu nunca dei esse espaço para existir. Você me odeia? Não, eu só tive que me reconstruir sem você, sozinha. E isso muda a forma como se ama depois. Ele abaixou os olhos. Aquela mulher à sua frente não era a mesma que ele deixara anos atrás. Era mais forte, mais fechada. Mas ainda havia uma doçura escondida nas frestas. Queria poder voltar, disse ele. Todos nós queríamos, em algum ponto. Mas a vida não anda para trás. O que dá para fazer é caminhar com o que sobrou. Eles saíram do planetário em silêncio. Do lado de fora, a chuva começava a cair fina, lavando as calçadas. Clara apertou o casaco contra o corpo. Leonardo tirou o próprio e, sem dizer nada, colocou sobre os ombros dela. Ela não resistiu. Por um instante, ele a observou em silêncio e enxergou a mesma menina que um dia prometeu esperar por ele. Você está feliz, Clara? A pergunta veio como uma rajada de vento inesperada. Ela não respondeu de imediato. Encarou a rua à frente. Tenho dias bons, tenho meu filho, tenho paz às vezes, mas felicidade? Não sei se sei mais o que é isso. Leonardo ficou parado por um tempo. Depois, tirou uma pequena caixa do bolso. Não era um anel, era um pingente de estrela, simples, prateado. Comprei isso quando estava em Paris. Era para ser um presente para você, mas nunca tive coragem de mandar. E depois ficou guardado. Como se estivesse esperando esse dia, ela pegou o pingente e olhou com calma. Era o tipo de coisa que ela usaria quando tinha 17 anos. Mas, por alguma razão, ainda fazia sentido agora. Obrigada, disse ela baixinho. Se eu te pedisse uma chance, não como pai, nem como aquele garoto do passado, mas como o homem que te vê agora, o que você diria? Ela respirou fundo. Pensou em Lucas, na sua rotina, nas contas, no medo, mas também pensou nos dias em que seu coração batia mais leve e em como ele batia agora. Eu diria que não sei, mas que talvez valha a pena descobrir. Leonardo sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, não havia tensão no olhar, apenas esperança. Naquela noite, Clara chegou em casa e encontrou Lucas dormindo no sofá, com um livro aberto no colo e uma folha de desenho nas mãos. Ao se aproximar, viu que era uma estrela feita de papel, com traços tortos e rabiscos coloridos. No meio dela, um nome, Leonardo. Ela não sabia como ele ouvira, ou se ouvira, mas algo dentro dela se moveu de novo. Talvez o passado nunca tivesse terminado. Talvez estivesse apenas esperando que o tempo certo começasse. Leonardo não sabia exatamente como agir. Depois daquela noite no planetário, Clara não o afastou, mas também não o deixou se aproximar demais. Havia um tipo de compasso silencioso entre os dois. Uma tentativa delicada de não invadir o espaço do outro, como quem caminha descalço por um campo minado de lembranças.
Ele passou a enviar mensagens curtas, perguntava como tinha sido o dia dela, enviava uma música que os dois gostavam ou apenas desejava boa noite. Clara lia todas, respondia poucas. Às vezes, deixava o telefone de lado, como se adiar a resposta fosse a única forma de manter o controle daquilo que ameaçava quebrar as barreiras que construiu com tanto esforço. Naquela sexta-feira, ela saía do mercado com 2 sacolas quando o viu do outro lado da rua. Leonardo parecia perdido nos próprios passos, caminhando devagar, como se buscasse algo que não sabia nomear. Ela atravessou por impulso. "Você me seguiu?" Ele se virou com o susto de quem foi pego em flagrante, mas logo sorriu, sem graça. "Eu juro que não. Eu só ando por aqui quando preciso pensar." "Sobre o quê?" Ele hesitou antes de responder. "Sobre como não estragar o pouco que me restou com você." Clara o olhou por alguns segundos. O céu estava pesado, cinza. O vento mexia os cabelos dela e deixava os olhos ainda mais expressivos. "Vamos caminhar?" ela disse. Ele assentiu, surpreso com a abertura. Caminharam lado a lado por algumas ruas, até chegarem a uma praça pequena e pouco movimentada. Sentaram-se em um banco de madeira. As árvores ao redor lançavam sombras longas no chão, como se guardassem segredos antigos. "Quando eu te vi no restaurante..." Ela começou com a voz baixa. "Foi como se o chão tivesse sumido. Achei que tinha superado. Achei que não me importava mais. Mas você abriu uma porta que eu mantinha trancada desde o dia em que parei de te esperar." Leonardo mantinha o olhar fixo nela. Não interrompia. Eu tinha 17 anos e acreditava em promessas como quem acredita que o verão nunca vai acabar. Você foi embora dizendo que voltaria. E eu fiquei ali, esperando, crescendo sozinha, me tornando mulher no susto. Eu era um menino mimado com medo de falhar, disse ele por fim. Fui engolido por um mundo que me prometia tudo, menos tempo, e eu deixei que ele me engolisse. Clara respirou fundo. Seus olhos estavam úmidos, mas não havia a amargura em sua expressão. Só uma exaustão antiga. "Lucas perguntou de você ontem", ela revelou. "Disse que viu seu nome no celular. Perguntou se você era meu amigo." Eu não soube o que responder. Leonardo sentiu um aperto no peito. "Ele merece saber, mas só se você sentir que é hora." Ela olhou para ele, séria. "E se ele for seu filho? O que você faz com isso?" "Eu cuido, do jeito que eu não soube cuidar de você." "E se ele não for? Eu continuo querendo estar presente." Clara se levantou devagar, como se aquela resposta tivesse mexido em algo que ela mesma não sabia como conter. "Você diz isso agora. Mas e quando o peso da vida cair? Quando ele adoecer? Quando a escola ligar? Quando ele errar? Você vai continuar?" "Não estou aqui por piedade, Clara. Eu estou aqui porque algo em mim acordou desde que te vi de novo. E quando vi aquele desenho com meu nome, entendi que talvez, só talvez, ainda haja tempo para construir alguma coisa de verdade. Não com pressa, nem com culpa, mas com verdade." Ela voltou a se sentar. O silêncio entre eles não era mais tenso, mas cheio. Um silêncio que escuta. "Eu tenho medo", ela confessou. "Eu também, mas eu estou cansada de fugir de tudo o que me faz sentir." Leonardo a encarou. Havia vulnerabilidade no rosto dela. E também coragem. "Me deixa te ajudar." Só não como alguém herói que quer acertar. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça. "Você pode vir no domingo, passar um tempo com a gente no parque, ver como ele é, mas sem promessas, Leonardo. Nada de grandes gestos, só presença, só isso." Ele sorriu. E naquele instante não precisou de mais nada. No domingo, quando chegou à pracinha perto do bairro onde Clara morava, Leonardo viu Lucas correndo atrás de um avião de papel. O menino tinha um sorriso leve, uma energia viva e uma expressão curiosa, como se o mundo ainda fosse cheio de possibilidades. Clara o observava de longe, sentada na grama. Leonardo se aproximou com calma. Não disse nada, apenas se sentou ao lado dela.
Lucas parou por um instante, olhou para ele e, como se fosse algo natural, perguntou: "Você sabe fazer esse avião voar mais longe?" Leonardo pegou o papel, ajeitou as asas com cuidado e lançou. O avião cortou o ar e seguiu adiante, desenhando uma linha invisível entre o que foi e o que talvez ainda pudesse ser. Clara observou aquilo em silêncio. E por dentro, algo nela se desarmou. Talvez o perdão não viesse com palavras, mas com gestos pequenos, como aquele, como estar, como ficar. O domingo terminou com um céu alaranjado refletido nas poças da praça. Lucas correu até onde Clara e Leonardo estavam sentados, segurando um carrinho de brinquedo nas mãos. Tinha as bochechas vermelhas de tanto brincar e os olhos inquietos, como quem queria mostrar tudo ao mesmo tempo. "Mãe, ele sabe fazer avião de verdade", disse, apontando animado para Leonardo. Clara sorriu, passando a mão no cabelo do filho. "Ele é cheio de surpresas", respondeu, lançando um olhar rápido para Leonardo, que apenas retribuiu com um sorriso contido. Foi um dia simples, mas havia algo naquele dia que Clara não conseguia nomear. Não era grandioso, não era extraordinário, mas era honesto. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu acompanhada sem se sentir invadida. E isso, para alguém que passou anos se defendendo de tudo e de todos, era quase um milagre. Durante a semana, Leonardo não apareceu, mandou apenas uma mensagem curta. "Foi um dos melhores dias da minha vida. Obrigado por me deixar viver isso." Clara leu várias vezes, mas não respondeu. Ainda processava o que sentia. Era como se precisasse de um tempo para reorganizar o coração antes de abrir qualquer porta nova. Na sexta, quando chegou em casa depois de um turno exaustivo, encontrou uma pequena caixa na portaria, sem remetente. Dentro havia uma estrela de origami cuidadosamente dobrada e no verso uma frase escrita com a mesma letra das cartas antigas: "Se o tempo não levou seu nome de mim, então talvez ainda haja um caminho de volta." Clara sentiu os olhos arderem. Não era só pelo gesto. Era pela lembrança do quanto aquele nome ainda significava, mesmo quando ela tentou esquecê-lo. Na manhã seguinte, foi até a banca de jornal da esquina e comprou um envelope. Pegou uma folha branca e escreveu com a mesma calma que usava anos atrás: "Você pode me encontrar no mesmo lugar, mas desta vez, venha sem pressa. Eu estarei lá." Na noite de sábado, Leonardo estacionou diante do antigo terreno onde, anos atrás, eles assistiam o céu, deitados na carroceria de uma caminhonete velha. O lugar agora era um campo semi-abandonado, com grama alta e um silêncio confortável. Clara já estava lá, sentada sobre uma manta, com uma garrafa de chá quente ao lado e 2 canecas. O cabelo solto dançava com o vento leve da noite. "Achei que você não viesse", disse ela, assim que ele se aproximou. "Eu teria vindo mesmo sem o bilhete. Acho que de algum jeito sempre estive vindo para cá." Ele se sentou ao lado dela. Ficaram por um tempo apenas ouvindo o som distante de grilos, o estalo das folhas, o respirar um do outro. Nenhum dos dois precisava apressar nada. "Lucas me perguntou ontem se você ia voltar", disse Clara. Respondi que não sabia, mas que, se ele quisesse, a gente poderia descobrir juntos. Leonardo engoliu seco. "Eu não quero ser alguém que entra e sai da vida de vocês. Se for para ficar, é para ficar direito, com os pés no chão, com respeito pelo espaço que você construiu sem mim. Eu não espero que você conserte nada, nem que substitua o que faltou, mas, se quiser estar, eu quero que esteja, sem tentar mudar o que a gente virou, porque o que a gente é agora é muito mais verdadeiro do que aquilo que um dia sonhamos ser." Ele a olhou, e naquele instante, Clara era tudo o que ele não soube valorizar antes: presença, profundidade, força, o tipo de amor que não precisa gritar, apenas fica. Leonardo tirou do bolso um papel amarelado dobrado com cuidado.
Essa foi a última carta que escrevi para você. Nunca enviei, achei que você nunca leria, mas guardei como se fosse parte de mim. Clara pegou a carta com delicadeza. Abriu devagar, lendo em silêncio enquanto ele a observava com um misto de saudade e esperança. Quando terminou, olhou para ele. Seus olhos estavam úmidos, mas firmes. Você ainda me chama do mesmo jeito. Ninguém mais fez isso. Porque esse nome sempre teve peso para mim. Clara. Clara com C de começo. De casa. De coragem. Ela encostou a cabeça no ombro dele, como se aquele gesto fosse uma forma de dizer tudo que não cabia em palavras. E ali ficaram. O céu, mais limpo agora, mostrava algumas estrelas tímidas. Leonardo apontou uma delas e sussurrou. Aquela ainda se chama Te Espero? Clara sorriu com os olhos fechados. Agora ela tem um novo nome. Estamos aqui. No silêncio da noite, entre memórias resgatadas e a promessa de recomeço, Leonardo soube que, por mais que o tempo tivesse passado, havia algo que ele nunca esqueceu. Nem por um dia, nem por uma vida. O nome dela, Clara. E se você gostaria da segunda parte dessa história, deixe nos comentários e prepare-se para se emocionar com cada detalhe. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história.